Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Recebam os meus cumprimentos de acordo à hora do dia e sejam todos bem-vindos à parte 5 do nosso módulo IP do curso Fundamentos de Redes TCP/IP. E a essa altura deve estar a pensar, mas Jeremias, isso aqui está muito longo. Sim, a parte IP, ou a parte sobre endereçamento IP, é uma parte com muita matéria e, portanto, ao dividirmos em várias partes, vai nos parecer que é muito longa mesmo. Na parte 4, que nós vimos na vez passada, falamos, de entre outras coisas, sobre como podemos identificar a parte de rede, a parte de subrede e a parte de host de um determinado endereço IP, utilizando dois recursos, a máscara de subrede e a classe a que o endereço pertencia. Agora, nessa parte 5, nós queremos ver de outro ângulo essa questão. E para entendermos esse outro ângulo, vamos pensar no seguinte cenário. Imagine que tu vais numa determinada rede que já é funcional e ao conectares o teu PC ou via wireless o teu telefone, ele pega um endereço IP e uma máscara. Por exemplo, vamos pensar aqui no endereço IP 160.192.26.51 e a máscara é a 255.255.255.248. E por curiosidade, tu te perguntas em qual rede ou, se quiser, subrede é que o meu dispositivo está conectado. E para melhorar ainda mais, qual é o primeiro e qual é o último endereço desta rede em que eu estou conectado? Bom, como podemos resolver essa questão? Como é que podemos encontrar a resposta a estas perguntas? É sobre isso que vamos falar agora. Para encontrarmos a resposta a essas perguntas, uma das primeiras coisas que vamos precisar fazer é converter o endereço IP e a máscara de subrede. Então, vamos pegar e converter cada uma destas partes individualmente. Por exemplo, o endereço IP é 160.192.26.51. Vamos converter octeto a octeto. Então, 160 ficaria 128.32. 00000. Nós temos 358. Ponto. 192, 128, 64, 000000. Ponto. O 26, 128, 64, 32, 16 e o 8, 16, 8, 24 para 26, 2, 4, 2, 1. Tem 4, 4, ok? Ponto 51. E 51 vai ser 128, 64, 32, 16, dá 48, 8, 48, 4, 52 e 1. Vamos lá. Temos 2, 4, 6, mais um aqui. Ok, acho que estamos tranquilos aqui com relação às conversões. Agora vamos também precisar converter
E se tiver alguma dúvida com relação ao que nós fizemos aqui, por favor, volta à parte 1, que nessa parte 1 nós falamos das conversões e vimos vários métodos. O que estamos a fazer aqui é a aplicação destes métodos, só que como já os temos de cabeça, então conseguimos fazê-los mais ou menos rápido. Agora vamos converter a parte da máscara, ok? Os 4 octetos, e como vocês devem saber, 255 são 8 uns, então é bem tranquilo de converter e na verdade transcrever isso aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e já vão entender porque é que estamos a deixar assim. Depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais este 255 aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui temos 248. 248 são 5 uns e 3 zeros. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Prontos. Nós deixamos a máscara de subrede exatamente abaixo do endereço IP, ou se quiserem o endereço IP exatamente acima da máscara de subrede, e como vocês podem ver nós deixamos as correspondências. Por exemplo, esse primeiro 1 da máscara corresponde a esse 1 do endereço IP, esse segundo 1 da máscara corresponde a este 0 do endereço IP, esse terceiro 1 da máscara corresponde a esse terceiro 1 do endereço IP, e de igual modo esse último 0 da máscara corresponde a esse último 1 do endereço IP. Deixamos isso para nos lembrar de duas coisas: tanto o endereço IP quanto a máscara de subrede, ou quanto o endereço IP quanto a máscara de subrede, têm 32 dígitos, e como vocês podem ver aqui na correspondência são 32 para cada um deles. Segundo aspecto, cada dígito do endereço IP corresponde a um dígito na máscara de subrede. Agora, depois de ter feito isso, nós precisamos nos lembrar das operações binárias. Quando falamos em operações binárias, nós falamos de 3 operações diferentes. Falamos da OR, da AND e da NOT. E vimos que a OR era nada mais nada menos do que a soma lógica. Vimos que a AND era a multiplicação lógica. E vimos que a NOT era a negação. Basicamente, o que nós vamos precisar aqui é a operação AND. E se vocês se lembram, a multiplicação lógica era mais ou menos similar à multiplicação normal. Se você tem 1 vezes 1, vai te dar 1. Se você tem 0 vezes 1, por causa do elemento 0 aqui, você vai ter 0. Ou seja, sempre que o 0 participar da multiplicação ou da operação AND, como quiserem, o resultado vai ser 0. E o que é que nós vamos precisar fazer agora? Vamos fazer a operação para cada um dos dígitos do IP com o seu correspondente na máscara. Como assim? Bom, é simples. Por exemplo, nós vamos pegar nesse primeiro octeto do IP e o primeiro octeto da máscara e vamos fazer o produto ou a operação AND bit a bit. Então, esse primeiro dígito aqui vai multiplicar com esse primeiro dígito aqui. O resultado vamos pôr logo aqui abaixo só para facilitar. Então, 1 vezes 1, 1. Esse segundo dígito aqui, o 0 do IP, vai multiplicar por esse primeiro dígito aqui da máscara. Então, 0 vezes 1 vai nos dar 0. Depois tem 1 vezes 1 vai nos dar 1. Depois 0 vezes 1 vai nos dar 0. 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 E 0 vezes 1 vai nos dar 0 também. Ok? Se tiver dúvidas também com relação a isso, parte 1, tanto para conversões quanto para operações binárias, e temos lá essas operações que estamos aqui a fazer. Aqui no segundo octeto a mesma coisa. 1 vezes 1 e temos 1. Esse 1 vezes 1 temos 1. 0 vezes 1 temos 0. 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 E 0 vezes 1 temos 0 também. Terceiro octeto, a mesma coisa. 0 vezes 1 temos 0. A gente tem um ponto aqui.
0 vezes 1, temos 0. 0 vezes 1, temos 0. 1 vezes 1, temos 1. 1 vezes 1, temos 1. 0 vezes 1, temos 0. 1 vezes 1, temos 1. E 0 vezes 1, temos 0. Depois voltamos até o ponto. E agora temos o último octeto. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, isto aqui é 0, 0. E 1 vezes 0, 0. Pronto. E esta é a nossa subrede, ou a rede, onde o nosso endereço IP é 160.192.26.51 está. Agora só precisamos converter este número em decimal e vamos saber qual é a rede em decimal. Mas antes de fazermos essa conversão, vale olharmos com um pouco de atenção a este resultado e ao endereço IP. Se vocês olharem aqui no primeiro octeto, nós temos 1 e aqui tem 1 também, 0 e aqui tem 0 também, 1 e aqui tem 1 também, e depois temos 5 zeros, o mesmo acontece aqui, 5 zeros. Se prestarmos um pouco de mais atenção, vamos perceber que este número é exatamente igual a este número. É isso mesmo, Jeremias? Sim. E qual é a conclusão? Sempre que tu tiveres qualquer número no endereço IP e a máscara tiver todos os dígitos em 1, a multiplicação ou o resultado da multiplicação vai ser exatamente o número que está no endereço IP, independentemente de qual seja ou qual vai ser este número. Pegou? Repetimos. Se na máscara tiveres os 8 dígitos em 1 e multiplicares com qualquer padrão no endereço IP, o resultado vai ser o padrão que tens no endereço IP. Se formos para o segundo octeto, vamos perceber que temos a mesma coisa. Aqui temos na máscara 8 dígitos setados em 1, por isso é que ele era 255. Quando compararmos o resultado dessa multiplicação do que está no endereço IP com o que está na máscara, vamos ver que é exatamente igual ao que estava no endereço IP. Ok? Se formos ao terceiro octeto, temos novamente 8 uns no terceiro octeto na parte da máscara de subrede, independentemente do que acontece no padrão ou do que acontece no octeto do endereço IP. Se multiplicarmos os dois ou fizermos o AND lógico, que é o nome da operação, vamos ver que o resultado é exatamente igual ao que tínhamos no endereço IP. Onde é que varia? Varia quando nem todos os dígitos da máscara são 1. Por exemplo, no último octeto, nós temos os 5 primeiros dígitos em 1 e os 3 últimos em 0. E quando formos comparar o resultado da operação AND, veremos que é diferente do que nós tínhamos no IP. Então, por uma questão de rapidez nos nossos exercícios, nós vamos ver que nós aqui teremos convertido 160.192.26 e alguma coisa. Mas já fica claro que sempre que nós tivermos um exercício, sempre que nós tivermos uma operação em que precisamos achar a máscara de subrede e o endereço IP é um número qualquer, mas na parte da máscara do mesmo octeto temos 255, não precisamos nem converter e multiplicar, já sabemos que o equivalente ou o resultado vai ser exatamente igual ao que temos no endereço IP. Então, pensando assim, na verdade, o único octeto que precisávamos converter aqui é o último octeto de ambos, do IP e da máscara de subrede, onde no IP nós temos 51 e na máscara temos 248. Era o único endereço que precisávamos converter, porque aqui, nos 3 primeiros, depois da conversão à multiplicação lógica,
teria como resultado o mesmo endereço ou o mesmo número que está no endereço IP. Tranquilo? Então esse é um padrão que nós vamos utilizar sempre que nós precisamos de fazer este exercício. Vai nos valer como um atalho. Ok, agora precisamos vir para o último octeto e converter. Então nós aqui nesse último octeto temos 00110000. E se formos olhar para a conversão disso, nós temos 48 aqui. Então, o IP 160.192.26.51 se encontra na subrede 160.192.26.48. Este é o endereço da subrede em que ele se encontra. Tranquilo? Como vocês puderam ver, é um exercício bastante simples. Ok? Mas agora, há algo adicional que precisamos fazer. Nós falamos que podíamos aproveitar a oportunidade e encontrar o endereço, ou qual o primeiro e o último endereço válido nesta subrede aqui. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos mais uma vez transcrever os nossos endereços aqui para baixo. Agora, nós vamos ter, já vimos que não precisamos, na verdade, de converter todos os octetos. Vamos agora só transcrever e converter. Vamos transcrever todos os octetos, mas só vamos converter o último octeto, que é lá onde tudo acontece. Então vamos ter 160, 192, 26 e o último octeto é 0. Vamos pôr esse resultado, que é o resultado da subrede, ok? 00110000. A máscara também vamos só converter o último octeto, 255, 255, 255, e aqui nós temos 248, que é 1111000. Ok, tranquilo. Bom, essa máscara de subrede nos diz muita coisa, e como nós havíamos falado na parte 3 e 4 desse módulo, os 1s e os zeros na máscara de subrede têm um significado específico. Quando nós temos 1 na máscara, significa que o bit correspondente a ele no IP pertence à rede ou à subrede. Mas quando temos 0 na máscara, significa que o bit correspondente a ele no IP pertence à parte de host. De resto, era dessa maneira que nós conseguíamos lá nas partes 3 e 4 achar qual parte do endereço pertencia à rede, qual parte pertencia à subrede, qual parte pertencia à host. Mais uma vez, se não viu essas partes, por favor, pause o vídeo, volte lá e dê uma olhada a estas partes, que será muito interessante. É, na verdade, um pré-requisito para essa parte 5, ou são um pré-requisito para essa parte 5. Tendo em conta, então, esse pensamento, nós conseguimos aqui definir qual parte desse endereço, ou quais partes desse endereço pertencem à rede, quais partes pertencem à subrede, quais partes pertencem à host. Mas vamos nos focar na parte de host. A máscara é o número daqui de baixo. Conseguimos perceber que aqui no primeiro octeto tem 8 uns. Aqui no segundo octeto e no terceiro também temos em cada um deles 8 uns. Ou seja, estas partes pertencem ou à rede ou à subrede. No último octeto, nós temos que os primeiros 5 dígitos são uns. Então, toda essa parte, ou seja, os primeiros 5 dígitos do endereço IP, que são os correspondentes a estes 5 na máscara de subrede, pertencem ou à rede ou à subrede. Então, qual é a parte que pertence à host? Só esta última parte aqui, ou seja, nós temos uma linha imaginária aqui, e nessa última parte, esses 3 últimos octetos da máscara estão em 0, indicam que o seu correspondente no endereço IP, que são estes 3 aqui, são a parte de host. Lembra que nós tínhamos dito também na parte 3 e na parte 4
que quando os bits da parte de host estão todos em 0, eles são, isso nos indica o endereço da subrede. E se nós convertermos isso, já temos aqui o resultado de 48. Lembra? Então, 48 é o endereço da rede ou da subrede. Mas tínhamos dito que quando estes dígitos todos da parte da host estão setados em 1, então nós temos o endereço de broadcast. E nós tínhamos dito que o broadcast era o último endereço, inclusive era o endereço que era usado se alguma máquina nessa rede quisesse falar com todas as máquinas ao mesmo tempo, certo? Então qual que é esse endereço? Se quisermos saber qual é esse endereço, só precisamos pegar e replicar todo este octeto, mas ao invés de termos zeros aqui nos 3 últimos dígitos, vamos ter 1. Bom, então vamos lá, os primeiros 5 dígitos vão se manter, vão ser 0, 0, 1, 1, 0. Então vamos escrever aqui embaixo 0, 0, 1, 1, 0. Agora esses 3 últimos vão estar em 1 para representarem o endereço de broadcast. 1, 2, 3. Agora precisamos converter isso. Ok? Lembra que aqui, até aqui nós temos 48. E aqui nós temos 1, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 4. Se somarmos tudo, temos 7. Então é 48 mais 7. Isso nos dá qualquer coisa como 55. Então, 55. Ou seja, o nosso endereço de subrede é o 48, que é este aqui. O nosso endereço de broadcast é o 55. Então, os nossos endereços válidos estão aqui no meio, porque também deve-se lembrar que nós falamos na parte 4 e na parte 3 e na parte 4, que o endereço de subrede e o endereço de broadcast são endereços que não são entregues a nenhuma máquina, porque o endereço de broadcast é utilizado para enviarmos uma mensagem a todas as máquinas em simultâneo e o endereço de rede serve para representar a rede toda. Então estes dois endereços não são entregues a nenhuma máquina dentro da rede. Então quais são os endereços entregues ou, podemos dizer, os endereços válidos nesse exercício? É óbvio que o primeiro tem que ser logo a seguir ao broadcast, então é o 49, e o último tem que ser o anterior. O primeiro tem que ser logo a seguir à rede, então é o 49, e o último tem que ser o anterior ao endereço de broadcast, logo é o 54. Assim sendo, o nosso primeiro endereço da rede, vamos escrevê-lo aqui embaixo, disponível, é o 160, 192, 26, 49. E o último disponível é o 160, 192, 26, 54. Ok? Conseguimos ver também, a partir desse intervalo, quantos endereços disponíveis ou quantos endereços válidos é que nós temos nessa subrede onde a nossa máquina está. Então fica claro, é um endereço ou é um exercício muito simples. Com um pouco de paciência conseguimos fazer esse exercício em muito pouco tempo e saber, de acordo com um determinado endereço IP e uma determinada máscara, em que subrede é que a nossa máquina está, qual é o primeiro endereço válido nessa subrede, qual é o último e qual é o endereço de broadcast dessa subrede. Tranquilo? Bom, vamos fazer mais um exercício só para consolidar esse tipo de situações que muito nos pode ocorrer na vida de redes. Bom, para esse outro cenário vai nos ser bem mais fácil o exercício, porque já temos a essência dele. Por exemplo, já algumas coisas estão claras para nós aqui. Já sabemos que para encontrarmos a rede ou a subrede em que esse endereço IP, o 160, 168, 26, 51 está, dada essa máscara 255.255.2480, vamos precisar fazer o AND lógico entre o IP e a máscara. Mas também já sabemos
do exercício passado que se convertermos o 160 e convertermos o 255 e fizermos o N lógico, depois voltarmos a converter o resultado, nós vamos ter 160. Já sabemos que o mesmo vai acontecer aqui, porque aqui também no segundo octeto nós temos 255 na máscara. Então vamos ter 168. Então fica bem mais fácil, porque agora nós sabemos que aqui no terceiro octeto nós temos 248 e então é este octeto e o último que vamos converter, porque aqui nós temos 0. Ok? É isso que nos vai dar o resultado da subrede. Tranquilo até aqui? Bom, então vamos lá. Se precisarmos, como é que a gente faz? Vamos só converter o terceiro e o quarto octeto de ambos, tanto da máscara quanto do IP. Então, no terceiro octeto do IP, vamos começar pelo IP, nós vamos ter 26 e nós temos, para converter o 26, temos 0. Lembra que atrás temos 2 octetos, temos 0 na conversão, isso é 64, ou 128, 64, 32, 16 e 8, dá 24, 4, 26, 0. Ok? Depois temos 51 e isso vai dar 128, 64, 32, 16, isso dá 48, 8, 4, 2, 1. Ok? Agora, vamos para a máscara de subrede e aqui no terceiro octeto nós temos 248, já vimos que são 5 uns e 3 zeros, então temos 1, 2, 3, 4, até aqui é 240, 248, 1, 2, 3. E aqui no último octeto da máscara de subrede temos 8 zeros, então temos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Agora só precisamos fazer essa conversão. Mas antes de fazer essa conversão, vamos chamar a atenção a um detalhe que também vimos na parte 3. Lembra que nós tínhamos falado na parte 3 que tanto a máscara quanto o IP têm 32 dígitos binários, são divididas em 4 partes iguais, sendo que cada uma das partes tem 8 dígitos e portanto é chamada de octeto. São ambas separadas pelo caractere ponto e são ambas convertidas na numeração ou representação decimal para facilitar a interpretação. De acordo com essa definição, parecia que a máscara de subrede e o endereço IP eram exatamente a mesma coisa, não havia diferença nenhuma entre elas. Mas nós dissemos que existe sim diferença. A diferença é que no IP os uns e zeros aparecem aleatoriamente, ou seja, nós podemos ter, e aqui está um exemplo clássico, um IP onde nós temos, primeiro, no terceiro octeto, por exemplo, 0, 0, 0 e depois 1, 1, 0 e volta a aparecer 1 e 0, ok? Ou seja, os uns e os zeros aparecem aleatoriamente aqui no IP. Na máscara, nós dissemos que a diferença era que os uns e os zeros apareciam sequencialmente. Nós tínhamos sempre primeiro os uns e depois, quando terminávamos os uns, tínhamos vários zeros até ao fim, ok? Essa era a diferença entre a máscara e o endereço. Só para lembrar que aqui nós temos 3 zeros, ok? Pronto, agora podemos ir para o resultado da multiplicação ou do AND lógico, ok? Então nós temos 0 vezes 1 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1, 0 vezes 0 vai dar 0, 1 vezes 0 vai dar 0 e 0 vezes 0 vai dar 0, ok? Pois aqui nós temos 8 dígitos em 0, não precisamos nem multiplicar, que sabemos que vai dar tudo 0, então temos 8 dígitos aqui, 4 mais 1, 2, 3, 4 dígitos em 0, ok? Então esse é o resultado da nossa subrede, ou seja, a nossa subrede se convertermos isso aqui, vai nos dar 24, e se convertermos isso, vai nos dar 0. Então 160, 168, 24, 0
é o resultado da subrede, onde está o nosso endereço IP 2651. Ok? Agora vamos achar o endereço de broadcast, que é o último endereço. E para acharmos o último endereço, precisamos saber qual é a parte de host desse endereço. E para acharmos a parte de host, precisamos ir na máscara e ver onde é que estão os zeros. Bom, os uns terminam aqui, no terceiro octeto, até na quinta posição. E depois temos 3 zeros, ou seja, essa parte toda é a parte de host. Então, se nós voltarmos aqui, nós temos uma linha imaginária aqui, e isto é parte de host no terceiro octeto, e no último octeto tudo é parte de host, ok? Se quisermos achar o broadcast, então só precisamos pegar e converter tudo isso em 1, ou transformar tudo isso em 1. Como é que vai ser então? Vamos manter essa primeira parte aqui no terceiro octeto, ok? 0, 0, 0, 1, 1, ok? Aqui está a nossa linha imaginária. E depois esses 3 dígitos que há pouco estavam em 0, vamos transformá-los em 1. E depois temos o mesmo no último octeto. Todos esses 8 dígitos que estavam em 0 vão ser transformados em 1. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto daqui convertido dá 255. E agora precisamos converter isto daqui. Até aqui era 20, ou eram 26, certo? Que era isso que nós tínhamos aqui. E agora temos 26 mais estes 7 daqui. Ok? Então 26 mais 4, 30, 7 vai dar 3, 33. Então, o nosso endereço de broadcast é o 160, se quisermos, 168, 33255. Pronto. Agora sabemos que o primeiro endereço válido é o a seguir à rede e o último válido é o anterior o de broadcast, ou seja, o último válido é o 160, 168, 33, 254, ok? E o primeiro válido é o 160, 168, 24, que é esse endereço que está aqui, 1, que é essa primeira combinação aqui, ok? Como vimos, mais uma vez, algo bem tranquilo. Se quiseres saber se esse 1 saiu da onde, é só notares que aqui está tudo em 0. Se quisermos fazer a primeira combinação, só vai mudar essa posição aqui. O resto vai se manter tudo em 0. E se converteres isso, então vais ter 1. Ok? O próximo endereço é o 2. O próximo é o 3 e assim vai. Até nós sairmos de 24 para 25 aqui. E vai recomeçar aqui. 1. No último octeto, 1, 2 e assim vai, até nós sairmos depois de 25 para 26 aqui no terceiro octeto e vai recomeçar aqui e isso vai até o 33254. Então quantos endereços é que nós temos nesse meio? Bom, é simples, agora só precisamos saber que é 2 elevado a n, sendo que n é a parte toda, o número de bits que estão na parte de host. Então aqui nós temos 3 e aqui nós temos 8, 3, 8, 11. Então, 2 elevado a 11 é o número de endereços disponíveis que nós temos aqui. Isso dá qualquer coisa como 2048, ok? Então, essa é a quantidade de endereços, embora não me atraiçoa, que nós temos aqui na máscara ou na parte de hosts desse endereço IP. Agora, resumindo, só para deixar esse aspecto claro, a máscara de subrede, essa máscara que está aqui, vai nos ajudar em que aspecto? No exercício que estamos a tratar, vai nos ajudar a identificar a parte de host. No nosso caso, este primeiro octeto não, este segundo octeto não, porque estão todos eles com todos os bits setados em 1. No terceiro octeto, sim, porque se convertermos, e temos a conversão aqui, temos 5 dígitos em 1 e 3 dígitos em 0. Ok? Então fica aqui nos dígitos em 0,
começa a parte de host. Ou seja, nós temos para esse exercício na parte, ou no terceiro octeto, 3 dígitos na parte de host e no último octeto, obviamente, todos os dígitos na parte de host. 11 dígitos no total. Ok? Então agora precisamos vir para aqui para o endereço IP e achar no terceiro octeto quais são os 3, são esses aqui. Esses 3 dígitos aqui que são 010, mas esses 8 dígitos aqui são todos eles da parte de host. Então se quisermos saber qual é a subrede, é esse ponto aqui. Todos os dígitos da parte de host setados em 0. Esses 3 e esses 8. Ok? Se quisermos saber qual é o broadcast, vamos para aqui. Todos os dígitos da parte de host setados em 1. Então, esses 3 aqui e esses 8 do último octeto. Ok? Se quisermos saber quais são os endereços válidos, é o primeiro endereço logo a seguir ao endereço da subrede e o último endereço ou o endereço anterior ao endereço do broadcast. Prontos, simples assim. Ok? Como vemos, é tranquilo de verificar esse tipo de exercícios, esse tipo de situações, e se quisermos aperfeiçoar é só procurarmos exercícios aleatórios ou endereços de IPs aleatórios e as respectivas máscaras e fazermos os exercícios várias vezes. Vamos depois perceber por nós mesmos que isso é muito tranquilo de fazer. Ok? Apreciamos imenso o facto de termos acompanhado aqui na parte 5. Mais uma vez, se está a gostar do canal, por favor inscreva-se. Se está a gostar do material, dê um like no material e poste os seus comentários daquilo que eventualmente não está a gostar, daquilo que gostava que fosse melhorado, e nós ficaremos imensamente gratos de receber o seu feedback. Na próxima parte, na parte 6, nós vamos falar de o que é isso na prática, como nós podemos aplicar essa informação toda que recebemos até aqui na nossa vida prática. Então esperamos encontrar-lhe lá na parte 6 e mais uma vez estamos gratos pela sua companhia. Até já.